Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que sim. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma coisa que vem acontecendo comigo. Eu tô muito feliz, tá? Antes de mais nada, eu vou deixar aqui um depoimento meu, tá? Eu quero que vocês entendam que em nenhum momento eu vou falar pra vocês não procurarem um médico, até porque eu já procurei médico, tá? E vamos lá, eu quero compartilhar com vocês. Antes de mais nada, eu quero contextualizar, tá? Vou fazer um resumo, gente, bem rapidinho. De uns tempos pra cá, eu resolvi mudar totalmente a forma como eu pensava, porque diante de algumas situações que eu vinha passando, eu percebi que toda a minha vida aqui fisicamente, ela tava de alguma forma sendo igual, uma réplica de tudo o que eu pensava, tá? Isso foi me revelado em uma das minhas meditações, das minhas preces, do meu ritual. E eu resolvi mudar, eu resolvi encontrar um caminho diferente, tá? Eu resolvi fazer com que as coisas realmente mudassem na minha vida. E uma das coisas que eu me propus a fazer era não desistir, né? Formar uma aliança comigo, com o meu eu superior, para que eu realmente conseguisse mudar a minha forma de pensar, porque aquilo estava me causando dor, estava me causando sofrimento, tá? E problemas da minha saúde física, tá? Porque é plano mental, plano emocional, quando transborda a saúde física, tanto pro bem quanto pro mal. E isso já estava afetando a minha saúde física de uma forma negativa. Meu corpo, ele já estava pedindo para que eu olhasse para isso. Então eu já estava cansada, eu falei, não, preciso realmente mudar. Eu senti uma força muito grande dentro de mim me falando o caminho que eu precisava tomar, o que eu precisava fazer, tá? Enfim. E aí foi no final do ano passado, pro início desse ano, eu tive um choque, assim, né? Eu tive um choque emocional, né? Um trauma emocional muito grande. E aquilo me levou pro lugar mais terrível que eu... Acho que eu nunca imaginei na minha vida que aquele lugar existisse. Nunca. Nunca imaginei que aquele lugar existisse. E eu estive. Eu estive exatamente aonde as pessoas falam que é a sua sombra. Eu estive na minha sombra. Eu estive exatamente no lugar dentro de mim que era como se fosse o fio da faca. A qualquer momento eu poderia me cortar, sabe? E não foi fácil. Não foi fácil. E foi dentro desse... Como que eu vou dizer? Foi exatamente aí que eu tive a clareza, pessoal. Foi no lugar mais escuro e mais tenebroso que eu já estive em toda a minha vida. Que eu tive a clareza do que fazer. Eu sabia o que eu tinha que fazer. Mudar a minha mente, mudar a forma como eu pensava. E não era a forma como eu pensava sobre as coisas, mas ao meu respeito. Porque eu fui entendendo nesse processo que as coisas fora, elas estavam como estavam, porque eu me via, eu sentia que eu era daquele jeito. Vocês conseguem compreender? Será que eu tô passando assim isso de uma forma clara? Porque eu quero que vocês compreendam. E aí eu me abri para aquilo. Foi doído, foi doloroso, muito doído, muito doloroso. Foi o processo mais doloroso que eu já passei em toda a minha vida. Foi um pouco antes desse processo que veio a intuição de eu abrir esse canal. Esse canal é justamente para eu trazer coisas que eu faço, coisas que acontecem comigo mesmo, os meus relatos, né? Para que eu consiga enxergar a minha evolução no que eu posso mudar. E ajudar as pessoas, auxiliar as pessoas para aquelas que realmente estejam abertas para mudar. Nessa fase, me veio
o seguinte pensamento, que enquanto eu continuasse ser aquela consciência que eu era, eu continuaria tendo tudo que eu tinha de resultado na minha vida. Então eu precisaria me transformar a minha consciência no que estava no meu coração, que é o que eu comecei a fazer. Do final do ano passado pra cá, como eu já falei, com trauma e tudo mais, eu tive algumas coisas no meu corpo físico, né, na minha saúde. Uma delas foi uma queda de cabelo brusca, tá? Brusca. Sempre que eu entro num processo emocional que me gera muito desgaste, o meu estômago e o meu cabelo são as duas coisas que berram na mesma hora, gritam na mesma hora. Eu sempre sinto nesses dois locais, estômago e cabelo. E não foi diferente dessa vez. O meu estômago, ele começou a doer, mas não tanto como já tinha doído das outras vezes, porque eu já vinha de um processo muito grande de cuidar da minha mente, tá? E de cuidar do meu emocional, do meu espiritual. Eu já vinha nesse processo, mas eu senti um impacto, tá? Mas emocionalmente, gente, mentalmente, com relação a me vitimizar, foi, assim, realmente muito difícil, sabe? Muito difícil. Eu tive que lutar muito pra sair desse lugar de vítima, sabe? Esse lugar que a gente se coloca como se a gente fosse seres indefesos, seres como se fossem bebês, né? Uns bebezinhos, que a gente não consegue olhar para uma determinada situação, a gente não consegue ter força para uma determinada situação, para sair dali, enfim, né? Então, esse processo, ele foi bastante doloroso, ele foi realmente difícil, mas foi muito gratificante. É exatamente isso. Na escuridão eu achei a luz. Voltando ao assunto sobre a minha saúde física, né, e mental e emocional, que é o que eu quero falar pra vocês. Nesse momento eu tava disposta, eu fiz uma aliança comigo pra me recuperar, pra eu realmente sair daquela situação, tá? Mas o meu corpo físico, como eu falei, ele começou a responder, né, gente? Porque é assim que funciona. A nossa mente, tá? Ela tá cheia, ela tá lotada, seja de pensamentos bons ou ruins. Ela transborda. Imagina um copo cheio. Cada dia você coloca lá uma gota, uma hora vai transbordar. Esse pensamento, ele transbordou, ele vai pro seu emocional. O seu emocional transbordou, ele vai pro seu corpo físico. E assim vai, como se fala, assim vai tomando proporções maiores, certo? Não sei se vocês já ouviram falar assim, a felicidade contagia. É exatamente isso. Contagiar é isso, ó. Ele vai se expandindo, certo? Vai se expandindo. E foi isso que aconteceu. Aquilo foi expandindo. Toda aquela situação ruim, todos aqueles meus pensamentos, aqueles meus sentimentos ruins foram se expandindo. Até que o meu corpo físico, ele recebeu uma carga disso, tá? E o que começou a acontecer, gente? Meu cabelo começou a cair muito, 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 muito. Eu tava tomando banho e o meu cabelo caía. Caía de uns tufinhos assim juntos, sabe? E eu já conheço a Louise Hay, eu já conheço Neville Goddard, eu já conheço Joseph Murphy, conheço todos esses autores. Eu sempre usei isso. Eu os conheci tem mais ou menos 3 anos. De 3 anos pra cá, eu uso todos os ensinamentos frequentemente na minha vida. Mas eu sabia que nesse momento eu tinha que usar, não só frequentemente, eu tinha que respirar esses ensinamentos. E até isso era difícil. Mas eu com persistência, com muita determinação, com muito foco, com muita fé, na verdade. Não é nem foco e determinação, não é isso. É com muita fé, porque, na verdade, eu não tinha foco nem determinação. Eu só não deixava de fazer as minhas preces, por exemplo, porque eu sabia que eu precisava da minha reconexão com o meu eu superior para que eu pudesse ter forças
para eu fazer sim os exercícios e tudo que eu precisasse para eu sair daquela situação. Olha que coisa bizarra, né? Que coisa louca. Enfim. E assim eu fiz. E o meu cabelo caindo muito, muito, muito. Gente, eu lembro que eu acordava, eu já botava o fone no ouvido e já começava a falar as afirmações, mentalmente as afirmações. Tudo que eu fazia era não pensar, não deixar a minha mente vagar no passado, tá? Porque a minha mente o tempo inteiro me levava pro passado. Se eu estivesse lavando uma louça, se eu quisesse me conectar ali com aquela atividade, eu não conseguia, tá? Então era uma força muito grande, até mesmo física, que eu tinha que fazer, que eu fiz pra eu sair dessa situação. E ao mesmo tempo eu via meu cabelo caindo muito e eu percebi, né, que aqui atrás já tava começando a ter umas falhas por conta do pente que eu passava e sentia que os dentes, né, do pente, eles passavam de uma forma diferente, com mais intensidade, mesmo eu não usando força, eu sentia mais o pente passando. E eu já passei por isso numa outra situação. E eu sabia muito bem o que estava acontecendo, né? Eu estava perdendo os meus cabelos. Eu via isso. Enfim. E eu não pedi pra minha filha ver, porque eu tava com medo de que o que ela fosse falar e aquilo fosse me gerar mais medo, mais sofrimento. E a gente que conhece a mente, né, que tem um estudo sobre a mente, a autossugestão, a sugestão, ela é muito ruim. Então, a gente não tem que colocar foco no que é ruim, a gente tem que colocar foco no que é bom, para que há mudanças. Então, eu sabia disso, foi isso que eu fiz. Eu falei, eu não vou pedir para minha filha ver nada, eu vou focar na minha cura, eu vou focar na minha cura emocional, na minha cura mental, na minha cura física, é isso que eu vou fazer. E assim eu fiz. Eu vou postar uma foto aqui, tá? Não sei onde vai aparecer, não sei se é aqui, não sei se é aqui, mas eu vou postar uma foto para vocês entenderem como estava, tá? Porque assim, eu pedi pra minha filha tirar uma foto do meu cabelo depois que tava já tudo estabilizado, porque estabilizou, pessoal. Eu tô muito melhor, sabe? Muito melhor. Com tudo que eu venho fazendo, com tudo que eu realmente venho vivenciando, a forma como eu venho experienciando a vida de uma forma totalmente diferente do que eu era antes, eu estou vendo sim as coisas mudarem, as coisas acontecerem. Sabe essas coisas que falam, que a gente vê, por exemplo, histórias no YouTube, né, de pessoas que a gente não conhece, que mudaram suas vidas, que aconteceu alguma coisa, que realmente mudou tudo para melhor. Isso é real, eu vou deixar aqui para vocês verem mesmo com os olhos de vocês, tá? Eu não estou falando aqui que vocês não tenham que ir ao médico, que vocês não tenham que buscar a orientação médica. É claro que a orientação médica, ela é fundamental e essencial para isso, tá? Eu busquei a orientação médica e é isso que eu quero mostrar para vocês, tá? Eu busquei orientação médica, mas os médicos, eles não sabiam o que estava acontecendo comigo, porque não tinha nada na minha cabeça, não tinha nada no meu couro cabeludo, não tinha nada que pudesse alguém falar que a minha queda era daquilo. Fiz exames de sangue, fiz exame hormonal, tudo perfeito. Então, aquilo era emocional, de fundo emocional, tá? Eu não tomei os medicamentos. E na época, há um tempo atrás, quando eu tive isso pela primeira vez, eu tomei os medicamentos eles amenizaram a queda de cabelo, mas não pararam totalmente a queda de cabelo. Mas hoje a minha queda de cabelo, ela parou totalmente. E eu vou mostrar pra vocês, eu vou deixar aqui a foto que eu tirei no processo e agora, o que tá acontecendo. Bom, enfim, há mais ou menos foi em janeiro, fevereiro, março. Acho que se eu não me engano foi em março. Eu pedi pra minha filha tirar uma foto, porque aí já tava começando a estabilizar, tá? A minha queda de cabelo, ela veio do ano passado pra cá, tá? Até março, se eu não me engano. Ela foi diminuindo gradualmente, conforme eu fui me desconectando daquela energia, né? Me condicionando a pensar de uma outra forma,
a realmente ser uma outra consciência, aquilo foi amenizando, e aí sim eu virei pra minha filha e falei assim: filha, tira uma foto, eu vou deixar aqui essa foto. Gente, tinha um buraco na minha cabeça. Tinha um buraco na minha cabeça. Eu não tô brincando. Vocês vão ver aqui. Aquilo me fez refletir absurdamente sobre como que a gente não consegue, né? Gente, é até complicado explicar, porque como a gente não consegue entender que a nossa mente, ela é a causadora dos nossos problemas. Dos nossos problemas. Eu causei um problema no meu corpo físico pela forma como eu pensava, pela forma como eu me tratava, pela forma como eu me via. E diante disso eu vi a vida, porque a gente vê a vida de acordo com a forma que a gente se vê. Se hoje eu viro pra você e falo assim: hoje como você se vê? Hoje você se conhece? Você consegue falar pra mim quem você é? Né? Quem é esse avatar que tá aqui na minha frente? Porque eu sou um avatar. Eu estou experimentando essa existência agora, com esse corpo, com esse rosto, com esse cabelo, com essa forma, com essa voz. Agora! Mas isso é uma ilusão. Né? Esse corpo ele vai morrer e a minha consciência, porque nós somos consciência, elas vão encarnar em outros corpos. Ok? Então você precisa conhecer quem é você. Quem é esse avatar? O que esse avatar gosta? Quem é a sua consciência? Sua consciência é além do que você está vendo. Quem é a sua consciência? Você está conectado com ela, você não está. Então, isso me gerou muitos... não é questões, porque eu já tenho a resposta, mas muitos pensamentos com relação a como a gente se maltrata, como a gente se magoa, como a gente se machuca, pelo ato de pensar. Pela forma como a gente pensa, pela forma como a gente é conduzido, pela forma como nós nos conduzimos nas nossas vidas, né? Pela forma como a gente se coloca diante das coisas, pela forma como a gente se identifica com as coisas. É a identificação. Entende? E eu comecei a pensar sobre isso, essas coisas elas começaram a vir pra mim. Quando eu olhei aquela foto e eu vi, eu falei, caramba, que coisa. Beleza, passou. Eu focada ali em melhorar cada vez mais a minha saúde, que é o que eu faço, né? Eu faço as minhas afirmações, eu faço as minhas visualizações, eu medito, voltei a meditar. Há um tempo atrás eu não conseguia meditar porque a minha mente ela estava muito turbulenta. Eu passei a me olhar diferente, a me condicionar de forma diferente, a mudar a minha forma de me ver. Porque eu entendi que eu não tinha que mudar a forma de ver nada fora de mim. É a forma como eu me vejo que tinha que mudar. É a forma como eu sentia a minha existência. Eu comecei a mudar, eu comecei a entrar mais nos estudos, eu comecei a focar mais em mim, né? No meu eu superior, na minha reconexão. E aí, tem mais ou menos uma semana que eu pedi pra minha filha tirar uma foto novamente, tá? Uma semana, gente, acho que tem mais ou menos um mês que eu pedi pra minha filha tirar uma foto do mesmo local. Se eu não me engano é aqui, tá? É aqui. De março pra cá, eu já senti uma mudança absurda, tá? Na minha mente, no meu emocional, no meu corpo. Eu tô muito mais disposta, eu tô muito mais centrada no aqui, no agora. Os meus cabelos, ele aqui em cima, eu tô com medo de tirar o fone e vocês não ouvirem, mas eu vou só mostrar pra vocês, tá? Calma aí. Agora eu posso fazer assim, ó, tá vendo? Se eu fizesse assim, vocês iam ver uma entrada aqui, ó, tá vendo? Isso aqui tudo tava visível, olha aqui, ó, isso aqui é cabelinho novo, ó, tá vendo? Gente, eu sou cabeluda de juntar aqui, ó,
Mas vocês podem reparar que ainda, ó, tá crescendo, mas vocês conseguem ver o meu couro cabeludo? Tá vendo? Isso aqui tudo é cabelinho novo, tá crescendo. Vou botar aqui, pra vocês me ouvirem melhor. E aí eu comecei a notar, né, essa melhora na minha mente, nas minhas emoções, em tudo. Me senti mais disposta, o meu cabelo mudou, tanto que eu tava usando só cabelo curtinho, agora meu cabelo está crescendo, né, tá enchendo, tá ficando preenchidinho. Gente, eu vou deixar aqui também as fotos, vai aparecendo aqui, tá, conforme eu for falando, as fotos. E o que eu quero falar pra vocês? É que existe, é real, quando a gente enche a nossa cabeça, a nossa mente, de coisas que não servem mais pra gente, de coisas que não deveriam estar lá, os nossos sentimentos, eles transbordam desses pensamentos. Se esses pensamentos eles forem ruins, os seus sentimentos eles vão ser ruins. Isso vai afetar o seu corpo físico, tá? E se isso tiver uma força muito grande, isso vai afetar pessoas que estão à sua volta. Nós somos energia. Nós somos energia, tá? E do contrário, se a sua mente tem todo o poder de manifestar uma coisa, por exemplo, como eu manifestei no meu corpo, se eu inverter isso para pensamentos positivos, para algo bom, eu consigo manifestar qualquer coisa na minha vida, que é o que eu fiz. Os meus cabelos hoje eles estão crescendo. Vocês podem ver, tinha um buraco na minha cabeça, agora não tem mais. Não tem mais não, está tapando. Isso é real. Isso é real. A força que você tem nos seus pensamentos é real. Quando você pega um livro para ler de um autor que fala sobre isso, tem vários, a gente tem vários, que fala para você não pensar nos problemas, que é para você se conectar com o momento presente, ou visualizar o que você quer, mas não ruminar o seu passado, não ruminar sentimentos ruins, não ruminar pensamentos ruins, porque isso vai sim ser manifestado na sua vida. Isso é real, eu sou a prova viva disso. Estou mostrando para vocês. E do contrário também é real. A gente usa a nossa mente de forma errada. A gente está o tempo inteiro de forma inconsciente, achando que está vivendo. E não estamos. A partir do momento que você entende que isso aqui que você está vendo é um avatar, que isso um dia vai acabar, você consegue fazer a desconexão do que te agarra aqui, no físico. E aí você se conecta com quem você é realmente. Que você é a consciência. Essa consciência infinita. Essa consciência que é inexplicável. Inexplicável, porque não tem explicação. Essa consciência, quando você se conecta com ela, é a paz, é a harmonia que você sente. É isso. É até difícil, porque assim, a gente costuma a classificar as coisas, a colocar nome nas coisas, e a partir do momento que a gente coloca nome nas coisas, a gente rotula, a gente diminui essa coisa. Então, é muito difícil classificar, é muito difícil falar sobre o eu superior, sobre essa força, sobre... É muito difícil, gente. Mas eu falo pra você. Se conecta. O que hoje na sua vida que não está bom, que você precisa mudar, e que você sabe, tem lá dentro do seu interior, porque eu tinha isso dentro do meu interior, eu tinha isso dentro de mim, que a minha mente era poluída, que a minha mente ela não era de acordo com aquilo que estava no meu coração. Era uma briga muito grande dentro de mim. Era uma briga muito grande dentro de mim. Talvez pela minha teimosia,
né, de ser intuída por muitas coisas e não ouvir, mesmo tendo sim essa sensibilidade espiritual, mas ser teimosa e não ouvir, ou duvidar não, porque eu não duvido, nunca duvidei, mas não ouvir tenha me levado aonde eu estive, para eu realmente acordar da forma como eu acordei, porque se fosse diferente eu não teria despertado como eu despertei. Enfim, pessoal, como esse canal é para isso, é pra gente, né, para eu dividir com vocês o que vem acontecendo, eu precisava trazer esse depoimento para vocês, precisava que vocês realmente vissem o poder da mente. O poder que é a gente sair de um estado de sofrimento, a gente se colocar numa mente pensante, numa mente pensante não, mas numa mente que está no aqui e no agora, numa mente onde está consciente do que está fazendo, é isso que eu quis dizer como pensante, é numa mente consciente do que quer e da onde quer estar, porque a gente vive sem saber aonde está, aonde quer estar. A nossa mente, ela vaga quando a gente está vivendo de uma forma inconsciente. E é isso que traz a dor, é isso que traz o sofrimento, é isso que me trazia a dor. Todas as vezes que a minha mente, ela não estava no momento presente, ela estava no passado. E isso me trazia dor. Eu entendi isso. Eu entendi também que eu só posso estar no meu futuro de forma consciente, no meu presente de forma consciente, no meu passado, se eu quiser, de uma forma consciente. Gente, assim, por experiência própria, o passado, ele só serve, apenas isso, gente, o passado, ele só serve para uma coisa: para você aprender com os seus erros. Esquece o erro do outro. Não tem nada a ver com o outro. Essa vida nunca tem a ver com o outro. Nada que aconteça tem a ver com o outro. Tem a ver com você. O que você precisa aprender. O que você precisa melhorar em você. O que você precisa olhar para dentro de você. O que você precisa se perceber para que as coisas externas mudem. É sempre dentro de você, na sua mente, no seu coração. Quando você tem esse entendimento, é uma virada de chave. Tudo muda. Tudo muda, pessoal. E assim como aconteceu comigo, eu acredito que seja para tudo. Tudo. Primeiro interno, se você quer que haja mudança, e depois vai sim ser manifestado no externo. Não tem como ser diferente. Se fosse diferente, eu, por exemplo, não teria essas fotos para mostrar para vocês, eu não teria aqui falando o meu relato, dando o meu relato, né? Mostrando que isso é real. Porque isso é real. E é isso, pessoal. É isso. Eu queria deixar aqui esse depoimento para vocês, tá? A mente, pessoal. A mente, olha a mente. Tenta olhar para a mente como se ela fosse... Como é que eu vou explicar isso para vocês? Mas olhe para sua mente com poder. Com poder ao ponto de você olhar para ela, identificar ela e virar para ela e falar assim: sou eu quem mando, sou eu quem governo você, sou eu quem determino aonde você vai estar. Se você perceber que ela está no lugar que você não quer, existem dois pontos extremamente importantes que você acabou de fazer. O primeiro,
está no momento presente porque você se deu conta do que você está pensando. O segundo, você se deu conta do que você está pensando, no que você está pensando e aonde você quer estar. Porque você decidiu que não quer estar ali. Olha que poder extraordinário que a gente tem. É muito emocionante quando a gente descobre isso, quando a gente vira uma chave, quando a gente realmente entende que é assim que funciona. Que aqui, neste planeta, é assim que funciona. Então, gente, eu vou ficando por aqui. Eu queria dar muito esse relato pra vocês. Em nenhum momento eu tô aqui falando pra vocês não procurarem médico, tá? Procurem o médico, mas sim, tá? Sim, mudem a forma como vocês pensam. Tudo que é muito bom, pessoal, a gente não tem que olhar, né, com um olhar desconfiado, é bom, faz bem, é legal. Então, abrace isso. É algo a mais que você pode ter. E assim como aconteceu comigo, vai acontecer com você também. Eu tenho certeza, não tenho dúvidas. Basta você ter fé, basta você acreditar, basta você crer. Você se inclinar para isso, você se abrir para isso. É muito importante. Tá bom, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Eu tô muito feliz, tá? Por ver que isso realmente está acontecendo comigo e que é muito poderoso. A nossa mente é muito poderosa, tá bom? Qualquer coisa vocês podem falar aqui comigo, tá? Se vocês quiserem tirar alguma dúvida, bater papo, conversar e tudo mais, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo no coração de vocês e cuidem da mente de vocês. A mente de vocês é um paraíso, tá? Mas pode não ser também, pode ser uma caverna. Aí é vocês que vão decidir, tá bom? Um grande beijo. Tchau, tchau.